Você vai orar por ele depois. Bora? Também, então. Agora? É. Eu não sei, eu estou com o braço de chamar, mas não vou chamar, eu não quero envergonhar o irmão, não sei se você vai vir, amém? Ora por aí, filho, amém? Pai, estamos aqui, meu Pai, diante de tua presença. Pai, eu venho colocar a vida do Alex em tuas mãos. Para que não seja ele falando, mas que seja a tua palavra. Não seja que o teu Espírito Santo venha falar através da vida dele. Usa ele, meu Pai, para que possamos ouvir o que tu tens para falar para nós. E entrega a vida dele em tuas mãos, para a honra e tua glória. Amém. Amém, irmãos. Pode tomar certo. Salve ao Pai Cristo, amém? Como a gente já sabe, né? Geralmente a gente prega na terça-feira aquilo que foi pregado, baseado no que foi pregado no domingo. Que é Jeremias 29:11, porque eu perdi a minha marca que estava marcadinha, eu perdi. Depois diz aí. Mas aqui é ninja, viu? Salmos. E lá em cima. Jeremias 29:11. A irmã Amanda, ela pregou sobre... Michele. Michele. Ela fica brava. Inglês. Eu confundo das duas, Amanda com Michele com Amanda. Ela pregou sobre como receber um rompimento. Maravilhosa a palavra dela. Que palavra abençoada, a palavra que a irmã Michele trouxe pra gente nesse domingo passado. Amém. E eu estava em casa hoje questionando a Deus o que eu ia trazer para os irmãos, né? O que Deus, em qual área Deus ia me usar em cima dessa palavra. E o Espírito Santo levou meu pensamento da seguinte forma: bom, como viver e como alcançar um rompimento em nossas vidas se muitas vezes nós não estamos vivendo a vontade de Deus? Entenda uma coisa, para que nós possamos encontrar e chegar a um rompimento em nossas vidas, a gente tem que estar dentro da vontade de Deus. Concorda comigo? Não tem como uma pessoa que está vivendo num mundo, que está vivendo uma vida de qualquer forma, vivendo as perdições dessa vida, né, as paixões dessa vida, encontrar um rompimento se ela não tiver algo para focar, se ela não tiver algo para buscar encontrar. É ou não é? Concorda comigo? Então, eu perguntei a Deus: Pai, então, o que o Senhor quer que eu fale para o teu povo? E Deus falou assim para mim: meu filho, tem muitas pessoas dentro da igreja que ela não encontra e ela não alcança um rompimento na vida dela por diferentes motivos. E esses motivos são muitas vezes por culpa nossa mesmo, nossa falha. A gente não encontra e não chega num rompimento na nossa vida porque a gente simplesmente não quer, não tem uma sede, não tem uma busca. Mas a grande parte das vezes, pelo menos comigo é assim, eu creio que talvez seja assim com os irmãos também. A maioria das vezes é porque existe algo que está em nossa frente, algo que está bloqueando a gente chegar nesse rompimento. O rompimento de Deus, ele transforma tudo. Ele transforma a nossa vida financeira, transforma a nossa vida espiritual, transforma a nossa vida familiar. O rompimento de Deus, ele não é só em uma área. Quando vem o rompimento de Deus na nossa vida, tudo se transforma. Aleluia. Amém? Amém. E por que não alcançamos esse rompimento? Se pergunte, por quê? O que muitas vezes entra em nosso meio que nós não alcançamos o rompimento de Deus? E eu quero falar sobre um. Eu não quero desanimar os irmãos, mas tem vários. Tem várias coisas que entram na nossa frente impedindo o rompimento de Deus. Mas eu quero falar sobre uma. Talvez seja essa uma que você esteja precisando. Talvez seja essa uma que um dia vai começar a acontecer na sua vida e você vai falar: opa, peraí, eu já ouvi isso aqui, eu não vou cair nessa. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é uma advertência, ou ela é... Como é, gente? Ou ela vem para te advertir,
ou ela vem para te dar um exemplo. Ela te dá um exemplo de alguma coisa, falando, faz isso, ou ela te adverte falando, não faz isso. Então, talvez vocês não estejam vivendo isso que eu vou estar falando aqui hoje. Mas para que vocês tenham, sabe assim, no back of your mind, no fundo assim da mente de vocês, isso, para que vocês não esqueçam, isso que eu vou estar falando aqui. Abra a sua Bíblia no livro de João 10, capítulo 10. Eu vou usar o versículo que a Amanda usou também para complementar a palavra dela. Amém? Amanda, Michele, ô gente, Michele. Eu sou muito Sorry aí, bom, viu? Michelle, eu recebi esse vídeo. Né? Não vai. Não vai mesmo. Oi? 10 de João, amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. Eu vou ler aqui e vocês me acompanhem. Talvez esteja um pouco diferente, mas eu vou ler conforme está aqui na minha versão, amém? O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Essa é a parte B do versículo, a parte A do versículo, a parte B. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Quem está falando? Jesus. Jesus está falando aqui. Palavras de Jesus. O ladrão não vem, não é passado, não vem, é presente. Ele não vem. Muita gente fala assim, há igrejas, né, há visões que falam que o mundo espiritual foi somente para os apóstolos. Espírito Santo, isso foi para os apóstolos. Aqui não está falando que é passado. Nessa versão aqui está ele vem, presente. Ele vem hoje, ele vem amanhã. Isso aqui é para a gente ficar de olho aberto, porque ele vem. Não pense você que você está isento dos planos e das malícias do inimigo. E quais são os planos dele? Eu quero falar de 3, que estão aqui mesmo. O primeiro é roubar. Ele quer roubar o quê? Eu quero usar algo para que não seja, para que você não se julgue a você mesmo, sabe? Porque é fácil você olhar para você e se julgar. Porque quando a gente se julga, a gente sabe que a consequência vai acontecer somente na nossa vida. Mas eu quero trazer um peso em cima dessa palavra. E eu não quero usar simplesmente você, mas eu quero colocar a tua família. Porque quando você tem que julgar, quando você julga a nós mesmos, quando eu me julgo, eu falo, poxa, eu fiz isso errado, eu vou ter que pagar um preço. Agora, quando é a família inteira paga o preço. Então, não se coloque no lugar dessa pessoa, desse sujeito que eu vou estar usando, mas coloque a tua família. O que o diabo vem roubar da nossa família? Se estamos falando de família, eu vou falar assim, da nossa família. O que ele vem roubar? O foco principal dele, e é o primeiro, e é o que vai abrir a porta para os outros, é a paz. O diabo ele quer roubar a paz da tua casa. Ele quer roubar a paz da tua família, porque ele sabe que se ele roubar a paz na tua casa, vai haver confusão, vai haver desavença, vai haver intrigas. Se ele roubar a paz na tua casa, tu não vai ter pensamento, tu não vai ter mente para focar nele. Tu vai focar nos problemas, na filha brigando com a mãe, no filho brigando com o pai. O que a gente tem visto hoje? Hoje em dia. Pais matando pai, filhos e filhos matando pais. Quando o diabo ele rouba a tua paz, ele traz morte para dentro da tua casa. E é o segundo ponto que eu quero falar. Matar a roubar. Não, gente, roubar e a matar. Quando ele rouba a paz do teu lar, aí você já abriu, a porta já está aberta para ele vir trazer morte. Que morte? Espiritual. Não só espiritual, morte física. Porque a gente tem visto muito hoje. Olha só isso aqui. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube, uns 2 dias atrás. E no vídeo, os pais estavam, um casal estava sendo acusado de ter abandonado uma criança. A cena, o pai entra no shopping indo para trabalhar, a esposa um pouco mais atrás, não sei se alguém viu esse vídeo.
A esposa ela viu. A esposa um pouco mais atrás. A porta do shopping são aquelas portas automáticas, sabe? Aí sabe quando você entra no Walmart que às vezes tem uma porta e tem uns negocinhos, bebida, como é que chama? Aquele negócio de alugar filme, tá tudo ali, e aí tem uma outra porta. Alguém já viu o Walmart assim, Publix? Geralmente é Publix, Target assim também. O sujeito ele entrou com o menino no colo, passou a primeira porta e ele chegou na segunda porta. A mulher ficou na primeira. E ele soltou a criança, não olhou para trás e foi. E aí entrevistaram ele para saber o que aconteceu. Ele tinha brigado com a mulher falou que não ia ficar com a criança, ele falou que você tem que ficar com a criança porque eu preciso trabalhar, ele soltou a criança e saiu andando para o trabalho. A mulher que estava na primeira porta simplesmente virou as costas e saiu, a criança ficou lá perdida. Ficou umas meia hora lá brincando, estava com a bolinha brincando, aí saiu um cara que estava sentado mexendo no telefone e pegou a criança. Moral da história, por que a criança foi abandonada? Por causa da briga. Os dois estavam brigados. O cara fala na reportagem, por causa de briga a gente acabou esquecendo da criança para trás. Eu confiei que ela ia pegar e ela saiu e eu saí e ninguém pegou. Agora um ponto aqui que eu quero falar. Eu quero entrar nisso. Sabemos que a morte espiritual ela pode ser recuperada, né? Pode voltar, o ser ele pode voltar à vida. Quem está morto não morre. Como assim? Quem está morto não morre. Essa palavra aqui é para crente, não é para quem está no mundo. Porque quem está morto não morre. Quem está no mundo está morto. Vai morrer como? Já está morto espiritual? Então fala assim, bota dele, essa palavra é para mim. Fala, essa palavra é para mim. Essa palavra é para o cristão. Quem está morto não morre. Morreu espiritualmente. E agora? Estou morto. Já estou morto, vou ficar morto. Sabe o que faltou nesse casal aqui de pai? Humildade. Porque se tivesse humildade, ela poderia ter dito, poxa, ele está indo trabalhar. Deixa eu ir lá pegar a criança, que ele precisa trabalhar. E ele saiu e não virou as costas, foi ela que se vira. E a criança ficou perdida. Muitas vezes, cristão, 20, 30 anos de igreja, 10, 5, que seja, 1 ano de convertido, faz isso. Eu errei. Deixa pra lá. Não vou pedir perdão, não. Não vou pedir perdão pra quê? Ou a gente se auto-julga e fala assim, eu estou errado, minha vida está caindo aos pedaços, eu não tenho paz mais na minha casa, minha situação financeira está destruída, está um horror. O que está acontecendo? Aí a gente diz, não, mas eu estou indo para a igreja, todo domingo eu vou para a igreja. Não tem nada de errado comigo. E a gente deixa de fazer o que a irmã estava cantando e pedir para Deus sondar. É o que ele falou, a gente se auto-julga e a gente já se auto-julga, eu sou bom demais. Eu vou na igreja todo domingo, eu dou moedinha aos mendigos na rua. Humildade de reconhecer o seu erro. Humildade de reconhecer a falha. Agora, deixa eu voltar aqui. Ele veio, roubou a tua paz, matou a tua vida espiritual e agora vem para o terceiro e último ponto, a destruição. Agora esse que é complicado. Um homem destruído, ele chega ao fundo do poço. Eu conheci 2 pessoas, na verdade eu conheci mais de 2 pessoas, mas eu quero usar 2 pessoas que eu conheci no fundo do poço. Uma é o Brother Brown. Brother Brown chegou na igreja com fome, sentindo dor, fedendo, sem um lar, sem um teto. E ele chegou na igreja e ele ouviu a palavra de Deus, e a palavra de Deus entrou no coração dele, ele aceitou aquilo. E ele teve uma transformação. Se mudou. Quando ele tomou o passo de se transformar, a transformação dele começou aonde? Nele mesmo. Não foi de fora para dentro. Foi nele mesmo que começou a transformação. Brother Brown
Em menos de uma semana ganhou um lugar para ficar. Deus levantou o homem, hoje ele trabalha, já tem um carro. O homem não tinha lugar para morar, não tinha comida. Ele foi na igreja pedir comida e dinheiro para transporte. E Deus restaurou a vida dele, mas restaurou, acho que fez até demais. A gente já nem vê mais ele na igreja, o homem só viaja. E eu conheci outro camarada, que também chegou na igreja com fome, viciado, fedendo, e a gente ajudou ele também. Jorge chegou na igreja lá no dia de sábado, não foi? E o pastor perdeu o sábado dele inteiro. A gente sabe como que a vida do nosso pai é corrida, né? Ele perdeu o sábado inteiro. Ele levou aquele homem na casa dele. Ele procurou um lugar para aquele homem, ele alugou um quarto para ele. Foi no Walmart, comprou para ele cama, toalha. Eu fui com o pastor. Escova de dente, pasta, negócio de fazer barba. Comprou, deixou para o homem que ele precisava ali, comida, e deixou para ele. Só que ele já tinha passado pela morte. Ele não era morto, ele era vivo, porque ele era cristão, ele era convertido, ele desviou. Aí o diabo entrou, tirou a paz, trouxe morte espiritual. Da morte espiritual levou ele para a destruição. Aquele homem estava tão destruído, que mesmo tendo aquelas coisas na mão dele, ele não conseguiu se recuperar. Ele decidiu deixar o quarto, a comida, a cama que ele tinha, a roupa que a gente tinha dado para ele, e voltou para a rua. Para você ver o tamanho da destruição. Quão é perigoso a destruição. A gente às vezes leva as coisas do inimigo levianamente. Como assim? Ah, tudo bem. O diabo vai lá, entra na tua casa, dá um tapa na tua orelha, faz o teu filho sair para o mundo, faz o teu filho virar, sei lá, faz o que quer dentro do teu lar. E você está como? Passivo. Deus misericordioso, Ele vai ter misericórdia. Deus vai ter misericórdia da tua alma, sim. Mas e aí? Até quando? Até quando nós vamos permitir o diabo entrar na nossa casa e fazer o que ele quiser? A mudança depende de Deus. A mudança depende de nós. Ninguém pode fazer isso por você, senão você mesmo. Amém? Nós estamos aqui como homem de Deus, mulher de Deus, a gente vai orar, você vai impor, nós vamos impor as nossas mãos e declarar que você vai ter força. Mas se você não criar dentro de você uma raiva santa contra isso, nada vai acontecer. Vai continuar do mesmo jeito. Você vai estar sem paz no seu lar, morto espiritualmente e destruído. Quando o homem chega nessa terceira fase, ele perde família, ele perde casa, ele perde filhos, ele perde familiares, ele perde tudo. Ninguém, glória a Deus, na nossa igreja não tem isso, né? Glória a Deus. Mas que isso seja uma advertência na nossa vida. E quando a gente vê uma dessas coisas acontecendo, a gente possa se posicionar como homem e mulher de Deus e colocar o diabo para correr. Porque Deus nos deu autoridade para isso. Amém? Com isso eu termino essa palavra, gente. É só isso mesmo. Eu agradeço pela oportunidade. Eu agradeço pelo meu pai espiritual que tem confiado e tem depositado tanto na minha vida. Amém? Obrigado por estar aqui me ouvindo. Amém?